Publicado na revista Nature, um estudo liderado por cientistas brasileiros revela que a Amazônia pode entrar em colapso em 2050. O jornalista Leão Serva conversou com o documentarista João Moreira Salles, autor de um livro que aponta os culpados pela destruição do maior patrimônio ambiental do país. O cientista Carlos Nobre publicou esse artigo que mostra que os dados sobre destruição são muito superiores ao que se vinha considerando antes, e os seus efeitos muito mais dramáticos, tá certo? Você imaginava isso já na sua vivência de campo para a produção do livro, e como você reagiu em relação a esses dados? É um estudo que me parece muito importante e que tem uma faixa de incerteza muito grande, né? Porque eles dizem, né, os autores, que nos próximos 25 anos, de 10 a 47% da Amazônia pode se converter em outra coisa, né? 10 e 47% de um território tão grande quanto o bioma é muita coisa. E nem sempre essa degradação é vizinha à área que foi desmatada. Em função de ciclo de chuvas, de ciclos hídricos e tal, o desmatamento aqui pode provocar uma degradação florestal lá, e lá centenas de quilômetros de distância. É um estudo que nos diz que a nossa situação nesse momento é mais grave do que se supõe, porque a floresta, você hoje em dia calcula que 21% dela foi desmatada. Bom, você acrescenta mais 21% dela degradada. Então, você está falando de 60%, um pouco menos até da floresta, em estado, enfim, de uma floresta que consegue se manter como sistema biológico vital, entende? Essa urgência não me parece que tenha pego nem mesmo no atual governo. O tema da degradação é relativamente novo. Eu acho que a gente conseguiu fazer com que entrasse no radar da imaginação brasileira o fato de que a taxa de desmatamento é uma vergonha nacional. Ela não ajuda em nada, ela não dá emprego, ela não gera renda, ela empobrece, inclusive, as regiões que são desmatadas. Degradação é uma etapa posterior, a gente não chegou a popularizar a dramaticidade que é a floresta degradada. Por que, na sua opinião, digamos, o capital brasileiro ou o capital mundial ainda não se voltou para a atividade econômica regeneradora? Nos últimos 2, 3 anos, a gente tem visto falar muito em restauração florestal como uma cadeia de valor, né? Como uma forma de ocupar o território, o bioma, devolvendo a natureza onde ela foi eliminada, e isso ser, na verdade, uma fonte de receita. Por quê? Porque hoje em dia existe o carbono vale, e você retirar carbono da atmosfera é absolutamente essencial, né? Agora, é um mercado que está se estruturando ainda. O mercado não está regulado no Brasil, tem boas ideias, tem péssimas ideias, é preciso ver para onde isso vai, mas certamente essa é uma vocação brasileira. Então, neste momento, não existe tecnologia melhor para enfrentar a crise climática do que as soluções baseadas na natureza. Essas soluções são oferecidas basicamente pelos países que estão na faixa tropical do mundo. Por quê? Porque não tem tecnologia melhor para retirar carbono do que uma árvore que cresce, e nenhuma árvore cresce tão rápido quanto cresce nos trópicos. Dos países tropicais, nenhum país tem a capacidade de oferecer essas soluções de maneira mais eficiente do que o Brasil. A crise climática é uma crise, evidentemente, de carbono, aquecimento, mas ela também é uma crise de colapso de biodiversidade. Ela também é uma crise hídrica, vai faltar água no planeta. E existe, na verdade, dada a emergência climática, eu acho, um bom momento político para que isso seja trazido à mesa desses grandes fóruns internacionais. Esse livro é o roteiro preliminar de um documentário ou não? Não, não é, mas eu fiz um documentário na Amazônia durante as eleições, depois do livro. É um documentário que se passa durante as eleições, os 40, 50 dias que levam ao segundo turno. É uma colaboração minha com um coletivo indígena. São 2 os personagens, um pai e uma filha. O pai é candidato indígena a deputado federal, a filha é uma ativista, e é um pouco o retrato deles naquele momento do Brasil,
em que havia uma eleição que, para eles, era existencial. Dependendo de quem ganhasse, o mundo deles terminava. Ok, muito obrigado, viu? Super obrigado a você.